Fala, terrorizados amantes do terror, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque hoje vamos falar de filmes de terror de 2025. Mais um vídeo aqui para a nossa playlist Clube do Terror. Muita coisa interessante. 2025, diga-se de passagem, está sendo ótimo para o gênero do terror, e é um subgênero aí do cinema que muita gente curte, mas sofreu aí com os anos e parece que está retornando, com ideias novas e, claro, ideias que funcionaram realmente. Mas tem muitos clichês ainda assim, né? Mas enfim, vamos falar dos melhores filmes de 2025 até o momento, que você já pode assistir, né? Esses filmes aí então, belezura? Então, sem mais enrolação, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E eu não vou fazer, por exemplo, um top. Vai ser mais ou menos nesse formato, né, de top 10 ou algo do tipo, mas eu não vou fazer tipo, esse aqui fica em 10º lugar ou algo do tipo, beleza? Vai estar ali numa ordem meio que aleatória, talvez. Eu vou falar um pouco sobre a produção, não muito pra gente não ficar aqui 2 horas falando de filme de terror, apesar de que seria interessante. Vai ter muita coisa pra gente falar ainda assim, né? Mas enfim, a gente tem muito filme pra recomendar. Então vamos começar, por exemplo, com o filme O Macaco. O filme traz aí um aspecto bem interessante, né? Pelo menos do ponto de vista do terror, porque traz esses objetos, ou no caso, né, um boneco que é muito querido, né, no gênero do terror, ao utilizar esse tipo de artifício para causar medo nas pessoas. Desde, sei lá, Chuck, o boneco assassino, entre outros, né, que foram surgindo posterior, até a própria Annabelle, que foram símbolos insanos do terror por muitos e muitos anos. E se baseia, né, em uma das histórias de Stephen King, que é o pai, talvez, né, do terror moderno, como muita gente acredita, mas também, né, é uma história interessante. Mas apesar de tudo isso, né, ser ideias interessantes ou que proporcionam algo interessante, a execução nem sempre é tão boa assim. O filme O Macaco traz sim boas coisas interessantes, mas deixa a desejar em alguns momentos. Porque pela premissa, né, o filme ele aborda uma espécie de maldição ou coisa do tipo envolvendo o macaco, que depois de tocar ali a sua melodia, acaba, né, afetando aí a vida das pessoas de uma forma negativa, se a gente pode colocar dessa forma, né, se vocês me entendem. Algo que se assemelha em alguns aspectos é o próprio filme Premonição, onde coisas começam a acontecer depois que o macaco age, né? Então tem ali um aspecto, né, nesse sentido de maldição. Então o filme é interessante, mas falta alguma coisa para chegar lá, pelo menos na minha opinião. Mas fica aqui a recomendação do filme O Macaco, que provavelmente você vai curtir, né? O filme mesmo ele tendo alguns problemas, beleza? Não é sobre os problemas, mas eu tenho que atentá-los a eles. Então, dos filmes que eu assisti, ele acabou ficando, né, mais para baixo ali na lista, mas ainda assim fica aí uma boa recomendação para vocês. Vocês não vão perder seu tempo de ser um filme horroroso, mas ainda assim fica sempre no meio termo ali. Seguindo então para Invocação do Mal 4, o filme também, né, traz aí, sei lá, algumas ideias boas, talvez apelando para momentos de nostalgia pelos fãs, para tentar trazer de volta os fãs ou de alguma forma, né, agradar os fãs. Mas é aí que mora o perigo, né? Você consegue às vezes acertar ou não. O filme também tenta trazer ideias boas e novas, mas em alguns momentos na hora da execução, a coisa fica meio esquisita e acaba ficando mais galhofa do que a coisa dar medo realmente. Então o filme acaba não entregando tanto terror quanto merecia, né, para esse fechamento de Invocação do Mal. Eu ainda continuo achando o 1 e o 2 muito melhores do que os outros filmes, né, de James Wan. E diga-se de passagem, a questão toda de Invocação do Mal, como o Invocaverso, né, sei lá, agiu por anos no cinema, é uma grandiosidade. E só por isso, talvez valha a pena você dar uma chance pela história e pela lore que estava sendo contada, que muitas delas, né, é baseada em fatos reais, mas sempre tem aquela pulguinha atrás da orelha, né, das pessoas que são mais céticas aos Warren, né? Então é mais ou menos por aí que o filme segue. É algo que beira a fantasia, mas ainda assim entrega um bom filme de terror. E fica só no bom filme de terror. Se você quer saber um pouco mais sobre Invocação do Mal 4, a gente fez uma resenha e vai estar aí no card para vocês, tranquilão? Então, assim,
a gente pode seguir agora para A Meia-Irmã Feia, um filme de terror que talvez, né, pegou muita gente desprevenido por ser um filme de época, né, tem toda uma roupagem de época, o filme é todo estilizado, figurino, lindíssimo, mas acaba indo para um lado um pouco diferente. Você vai pelo, né, fator terror claramente, a gente vai ser apresentado como se fosse uma história da Cinderela, só que, né, como se tivesse dado errado. Alguma coisa saiu meio que de fora do controle e as coisas acabaram, né, de uma forma diferente. Sendo essa uma história de uma Cinderela macabra, mais ou menos nessa pegada. Fazendo também uma crítica à questão da beleza das mulheres e o que elas estavam dispostas, ou até hoje, né, estão dispostas a fazer para continuar bonita ou se tornar, né, bonita ou linda aos olhos de algumas pessoas, né? Então toda essa estética dentro do filme incorpora na história. É um filme meio body horror, então, né, cuidado. Me lembra alguns aspectos da mensagem que eles querem passar com A Substância, inclusive já fica aqui uma recomendação extra, que foi, né, um dos melhores filmes do ano passado, né? Então, por aí você já tira mais ou menos do que se trata, né? O filme, fora que também tem alguns aspectos meio slasher, então é uma parada meio diferente que acabou sendo, né, bacana aí. E claramente, né, traz aí uma perspectiva um pouco diferente para a estética, né, dos filmes de terror. Então eu acho que isso está sendo uma grande aposta. A gente viu, por exemplo, no começo do ano aqui no Brasil, Nosferatu chegando com uma proposta também diferente. O filme é de 2024, porque lançou lá nos Estados Unidos em 2024, mas só chegou aqui no Brasil em 25. Por isso que eu não coloquei ele, por exemplo, no nosso top, que eu já vou falar aqui que ele não está. Tranquilão? Acabei de falar que não ia ser um top e falei que é um top, mas enfim. Premonição 6, uma bela recomendação, eu diria, que faz você querer assistir os outros filmes Premonição. Tanto o 3 eu acho que ok, mas o 4 e o 5 acabaram não tão bem assim, mas o primeiro e o segundo são bem legais. E Premonição 6, Laços de Sangue, segue essa vibe dos dois primeiros filmes, trazendo talvez respostas e ao mesmo tempo aumentando a lore de Premonição, onde você precisa talvez, né, conhecer um pouco mais da lore de Premonição, que em alguns aspectos, né, tem um envolvimento entre os personagens. Aqui eles abrem de fato uma teoria muito grande sobre os elementos que fazem com que a morte aconteça para essas pessoas. Pois o filme apresenta um elemento, né, um elemento chave tanto para a trama quanto para franquia, né, que mostra o talvez motivo ou talvez início de toda essa cadeia de eventos que aconteceu na franquia Premonição, amarrando talvez todas as histórias. Então é um filme bacana, principalmente por conta da teoria que os fãs vão criando e coisas do tipo. Então é uma recomendação bem legal, principalmente para você que gosta aí dos filmes do começo dos anos 2000, é uma boa pedida. Premonição 6, Laços de Sangue. E aí também tivemos outra adaptação de Stephen King, porque o cara é uma máquina, né? Então muita adaptação também, né, vem desses livros insanos dele. O filme A Longa Marcha foi aí uma grata surpresa, né, para a grande maioria das pessoas, porque é um filme que, né, a premissa é aparentemente boba, mas ele entrega certos momentos bem interessantes, onde jovens são dados como tributos, né, ou tem que fazer isso, manter uma certa sociedade ali viva. Algo parecido com o que a gente vê, por exemplo, em Jogos Vorazes. Só que aqui tem alguns elementos um pouco diferentes, porque aqui você não só compete com as outras pessoas, mas também com o seu próprio corpo, porque você não pode parar de andar. Se você parar, e aí vem a questão de estratégias e como lidar com certas situações, porque é aquele negócio, você não pode parar de andar, ou no caso você tem que andar mais do que as outras pessoas. E aí que entra a questão, né? O jogo, entendeu? Então, A Longa Marcha teve aí uma boa recepção, foi um filme bem bacana e interessante e que apresenta uma proposta, mesmo que conhecida, uma proposta que acabou se vendendo bem. E tivemos alguns retornos de franquias, né, para este ano de 2025.
incluindo Extermínio 3, ou no caso, né, 28 anos depois. O terceiro filme da franquia, sendo esse, né, um tempão longe do primeiro filme, que é lá do começo dos anos 2000 também, que trouxe uma proposta um pouco diferente, com uma filmagem com uma body cam, se eu não me engano, né, tipo aquelas câmeras menorzinhas, as handheld, ou no caso, o segundo filme eu acho que foi com smartphone, então aqui eles mantêm essa estética talvez, então é algo da própria franquia. O filme apresenta, né, uma evolução talvez do que seria o zumbi, algo que a gente vê pouco no cinema, né, como uma sociedade, se a gente pode chamar de sociedade, aconteceria ou existiria em um apocalipse zumbi 28 anos depois, né, dos eventos que acabaram com a humanidade basicamente. E a parada existe aí. E então como isso evoluiria, né, a partir deste evento? E é isso o que o filme traz, mostrando vários elementos do que talvez, né, a gente teria em uma sociedade, em um mundo pós-apocalíptico como esse, onde os zumbis acabariam evoluindo para outras espécies, tanto de zumbis quanto de, né, seres estranhos aí. Inclusive tem uma parte que é meio esquisita, que temos o nascimento a partir de uma zumbi. Mas a galera teoriza que o bebê não seria um bebê zumbi, seria talvez uma evolução entre o zumbi e o humano. Sei lá, os pais são zumbis, mas o filho... uma coisa meio bizarra aí que acontece dentro do filme. A ideia está plantada, mas ainda não sabemos como realmente toda essa biologia desse filme aí. Então o filme traz essas ideias de como avançar dentro da trama. Então se você curte filme de zumbi, esse aqui é o filme para você. Seguindo para A Hora do Mal, uma grata surpresa, eu diria, né, para um filme de terror que tem uma ideia, uma premissa, né, bem interessante e que te instiga, né, a querer saber mais sobre o que aconteceu em um determinado dia, onde às 3 horas da manhã, praticamente todas as crianças de uma classe acabaram saindo de suas casas e indo para a escuridão de uma floresta próxima. Uma única criança dessa turma acabou ficando, mas eu não sei se isso é bom ou ruim. Para você entender, você precisaria assistir o filme, então fica aqui a recomendação. O filme trata essa questão do mistério do que aconteceu realmente com muito cuidado, né? Algo que se assemelha em alguns aspectos, tá? Só nessa parte de descoberta ou do que pode acontecer, que lembra do filme A Bruxa, por exemplo, que a gente é entregue nessa trama e a gente não sabe o que realmente está acontecendo. E essa parte do mistério acaba te pegando, porque as coisas estão acontecendo, uma parada sinistra aconteceu, basicamente essa a premissa do filme. Se te interessou, já fica ligado em A Hora do Mal, você já pode assistir também. Outro filme que eu não diria que ficaria no topo, né, acima de alguns aqui, por exemplo, se eu fosse colocar, talvez ficaria um pouco abaixo de Extermínio, mas enfim, que é o filme Faça Ela Voltar. O filme apresenta essa questão de maldição também e me lembra bem assim, me lembra mais ou menos, né, a questão da ideia que é apresentada com o filme Fale Comigo, que também fica aqui como recomendação, que foi também um dos grandes filmes do ano de seu lançamento, né, no âmbito do terror aí. Um filme que chamou bastante atenção pela ideia que foi apresentada e que aqui talvez traga frutos dessa ideia, algo um pouco mais, sei lá, mais profundo nessa questão e que traz aí mais desse aspecto, né, dessa vertente do terror que é clássica, mas precisa de ideias novas. A gente está vendo, né, com outros países, né, que estão apostando em filmes de terror, indo para essa ideia de maldição, tratando isso como uma outra visão, né, um outro tipo de ideia e de visão, fica bem interessante. É algo que me lembra, né, que tem essa vibe de ideia nova para uma coisa tipo mais clássica, uma ideia mais antiga, que mistura as duas coisas, é o próprio filme When Evil Lurks, O Mal que Nos Habita. Então, é um filme pesado, né, mas que traz essa questão da maldição de uma outra forma.
E é mais ou menos, né, por aí que esse tipo de filme de maldição, de coisa sinistra acontecendo, que traz ideias interessantes. E é basicamente isso, né, que a gente vê em Faça Ela Voltar. E talvez o filme que mais chamou a atenção, é o de maior bilheteria, né, no âmbito de terror, é o filme Pecadores, que, como eu disse, traz a questão de ideia clássica com inovação. Não é assim, nossa, inovou o gênero, ou nossa, inovou o estilo, né, ou algo nesse sentido, mas é algo que é apresentado, um pequeno detalhe na trama que nos deixa instigado e que faz você pensar em como isso é apresentado, em como isso avança a trama. Pecadores traz aí a história dos irmãos gêmeos, né, o Ligen e o Fumaça, que vão tentar abrir aí um bar, um clube, né, de dança para as pessoas da cidade que eles amam demais e eles querem estar ali, né, envolvidos, trazendo talvez um aconchego, sabe, numa época um pouco difícil. O filme apresenta isso de uma forma bem interessante para mesclar com o contexto da época, mostrando uma outra perspectiva, né, dentro dos filmes de terror e de vampiro, como isso pode ter ali, sabe, uma dualidade, sabe, no contexto. Então, é mais ou menos isso, trazendo também um elemento envolvendo a música e claramente essa questão da maldição vampiresca, né, do vampirismo de uma forma mais clássica, como um vampiro ter alergia a alho, ser morto por uma estaca de madeira no peito, sofrer mais dano, né, com a prata. Então, todos esses elementos são apresentados dentro do filme de uma maneira clássica, mas ao mesmo tempo, né, tentando trazer uma pequena fagulha de novidade, né, de como essas coisas podem ser atribuídas, né, a filmes novos também. Então ele mescla muito bem isso. E não é à toa que é um dos melhores filmes de terror, se não o melhor filme do ano. Mas ainda assim, o ano teve várias pérolas, né? Como eu falei pra vocês lá no começo. Todo ano tem filme trash pra caramba. Mas tem algumas exceções ali no meio do caminho que ficam como os terror de shopping ou que chamam a atenção por alguma coisa e tenham uma sequência. Então, esses filmes medíocres que acabam ficando pelo caminho e a gente acaba assistindo porque chamou talvez a atenção ou porque tinha uma ideia boa, mas ainda acabou, que é o caso, por exemplo, de Megan 2.0. Mas tivemos o filme O Lobisomem, que talvez faltou alguma coisa, eu esperava bastante desse filme. Until Dawn, que é uma adaptação de videogame, né, que veio aí com uma proposta interessante, mas o que entregou acabou ficando pelo caminho. Ele até que é bacaninha, mas fica só nisso, sabe? Um filme realmente medíocre. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Ai, Deus. Enfim. Rua do Medo. Esse que eu coloquei porque eu estava bem esperançoso, porque a trilogia que a Netflix soltou, né, um filme por semana, foi bem interessante, principalmente envolvendo esse lançamento que foi bem inédito, soltar um filme por semana de uma franquia, né, fechando já uma trilogia, e aí muitos esperavam de uma sequência. E aí veio Rua do Medo, A Rainha do Baile. Horroroso. E aí tivemos alguns filmes, por exemplo, que eu não assisti, então não sei opinar. Por exemplo, Together, ou Juntos, que é um body horror, né, que a galera falou bastante. Oddity, Objetos Obscuros. Animais Perigosos, que assim, eu não gosto muito de filme de animais, mas aqui eu acho que o animais em um outro tipo de contexto, pelo que eu vi no trailer aí. Drop, Ameaça Anônima, que traz aí a questão da internet, ou de como as redes sociais funcionam de uma forma bem interessante, pelo que eu vi. O filme Presença, Hurt Eyes, que seria Olhos de Coração, que sei lá, né, a galera falou até que bem. Dead Male, também não vi. E aí vem alguns filmes que eu ainda não assisti, porque eles não lançaram a partir da gravação e edição desse vídeo aqui, beleza? Que no caso lança este mês, que é Crônicas do Exorcismo, O Início, que é uma animação, né, nesse estilo 2,5D, meio estilizado, como se fosse o próprio Aranhaverso, Tartarugas Ninja, né? Temos também Os Estranhos, capítulo 2, esse na verdade eu acho que já saiu, mas eu ainda não assisti. O filme Goat, ou Him, que é o novo filme de Jordan Peele, que a galera tava meio assim,
Parece que ele deu uma deslizada nesse filme aqui, mas sei lá, né? Tem também o Telefone Preto 2, que lança aí daqui a pouco nos cinemas. O filme que eu estou muito ansioso para assistir, que é o Frankenstein de Guilherme Del Toro, pela Netflix, também tá para chegar aí. A Própria Carne, que é um filme indie brasileiro, produzido pelo Jovem Nerd, então estou bem animado para ver. Se passa na Guerra do Paraguai, onde 3 soldados acabam desertando e indo parar em uma fazenda com um velho meio estranho, e talvez, né, teria sido melhor eles ficarem na guerra. Mas enfim, o grande, né, chamariz aí do mês, na minha opinião, é o filme Bom Menino, que eu ainda não assisti também, porque não lançou, que é um filme da perspectiva de um cachorro. Sabe quando seu cachorro fica latindo por nada? Essa é a vibe do filme. Eu acho que vai ser bem pesado e talvez a gente não veja, né, os doguinhos da mesma forma. Mas enfim, esse então foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Muitas recomendações. E esses foram os filmes que você pode assistir aí em 2025, só o que lançou esse ano, beleza? Se vocês querem que a gente fale sobre outros anos ou de um subgênero específico, né, do terror, deixa aí nos comentários. E claro que a gente ainda tem vários outros vídeos aqui para vocês, né? Eu já falo mais sobre, né? Mas enfim, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E se você gostou e quer, né, saber mais sobre o terror aqui no canal, a gente tem aqui então a playlist Clube do Terror, tá bem legal, interessante, muita coisa lá, tem vários gêneros, várias ordens cronológicas, muita coisa interessante. E também aqui, ó, vou deixar aqui, ó, isso aqui mesmo, a nossa playlist de resenha de filmes de terror ou coisas do tipo também, que é bem legal, bem interessante, tranquilo? Aqui tem, por exemplo, Premonição 6, Invocação do Mal, então tem muita coisa bacana, tranquilão? Então agora sim, eu vou ficando por aqui, um abraço